Elas não esperam, elas fazem acontecer. Elas são fortes, determinadas e cheias de propósito. Aqui, cada conversa é um convite para se inspirar e fortalecer. Eu sou a Regilene Finamor e acredito no poder transformador das histórias femininas. Esse é o Elas Inc., um espaço onde a força feminina ganha voz, sem filtros e com verdades. Hoje eu tô até aqui me tremendo aqui um pouquinho, porque eu tô recebendo, né? Na realidade não estou recebendo, ela está me recebendo, a Rosana Merino. Rosana, que prazer ter você aqui, poder bater esse papo, levar um pouquinho da sua história para outras pessoas. Para quem não sabe, gente, a Rosana tem um currículo que eu nem sei se eu até anotei aqui para não esquecer. Ela que é treinadora de alta performance, ela é ex-atleta profissional de natação, foi campeã 6 vezes, tá certo? Olha, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, hein? 36 vezes campeã paulista. Gente, ela já teve entre as 10 do mundo, tá certo? Do Ironman. Gente, tem como eu não me tremer inteira? Eu que tô, assim, apaixonada por esportes. E eu acho que o principal de tudo isso é como ela mudou a minha vida nos últimos meses, desde que eu a conheci. Eu estava vindo aí de um desafio muito grande, emocionalmente falando, e eu estava deixando de me reconhecer. E no dia que eu ouvi a sua palestra, parece que mudou uma chavinha em mim. Por isso eu queria tanto trazer você, porque assim, esse espaço é um espaço de trazer histórias de mulheres para inspirar e ajudar outras mulheres. E você me ajudou, e eu tenho certeza que depois que as pessoas assistirem esse programa, você vai inspirar muitas outras. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que é sempre bom, né? Minha vida foi muito cheia de fases, cheia de coisas boas, coisas não tão boas. E é o mais importante, a gente estar sempre pronta a enfrentar, não ter medo, né? Que não tem como fugir, né? Das coisas que aparecem pra gente. E para mim, assim, como treinadora, eu vejo como uma missão. Hoje eu não vejo minha profissão como uma treinadora de esporte, né? É muito mais profundo o que acontece, o que você atinge nas pessoas e a transformação que tem quando a pessoa está treinando. Então é muito mais, eu falo que tem o coração, né? E dentro desse coração tem uma alma que se o treinador não vê, que é a alma de transformação, onde você pode chegar com essa pessoa, dos problemas que ela tem, né? Eu tenho atletas com problemas gigantescos. E o esporte a gente está ali para levar até uma solução disso. Ou estar do lado para dar a mão numa coisa que não tem solução. É, essa parte psicológica, né? Essa questão de trabalhar o mental é um dos seus fortes, né? Eu acho que você tem toda a expertise, né, profissionalmente falando, tecnicamente falando, né, fisicamente, ali no físico, no preparo físico ali do atleta, mas eu vejo muito seu forte nessa parte mental, que você consegue fazer algo individualizado, mas pensando na pessoa como todo, no ser humano, né? Gente, ela falou uma frase que eu brinquei com ela, que assim, que desde outubro, de todas as vezes que essa frase veio na minha cabeça, só uma fazia sentido, todas as outras não, que era assim, você não tá indo treinar porque você tá com preguiça, porque você tá cansado, porque você tá com preguiça. Na maioria das vezes era preguiça, não era cansaço. E a atividade física, ela ajuda muito a gente nessa parte emocional, né? Com certeza. O que eu falo, a maioria dos atletas, né? Quando você está num mau dia de sem vontade, que o corpo não. Você está treinando sua mente, o corpo não quer ir e você vai e treina. Então você está dizendo para sua mente que quem manda é você. Que quando vê um problema você não vai fugir. É um treino mental. Então, treinos duros que você não tem vontade, tem que ir. Ao inverso também. Se você vai, vou faltar hoje porque eu não estou legal. Você está treinando sua mente a se acomodar, a não enfrentar. E isso você leva para a vida pessoal. Então, é muito grande o poder que tem de você enfrentar um treino, enfrentar seus medos. Eu acho que é uma construção, né? Muito mais que você, um pace que você conseguiu, uma prova que você conquistou. Isso aí tem uma abrangência muito grande. Bom, você começou a treinar muito jovem. Até no dia que eu vi a palestra dela, eu fiz questão de fazer uma pergunta
porque, né, eu sempre escutava muito, né, escuto muito, agora nem tanto mais, porque eu já começo falando logo com propriedade lá e mencionando seu nome, ninguém mais me questiona. Mas eu sempre fui muito questionada, a Maria faz muita atividade, ai, será que é bom? Não é? E ela gosta, né? Ela, assim, ela faz algum dia, ela fala, hoje eu não quero ir no judô. Eu falo, tudo bem, filha, não quer ir, não vai. Mas normalmente é ao contrário, ela briga porque ela quer ir, né? E às vezes ela tem uma aula de sexta, 4 da tarde, eu falo, não, filha, vamos viajar, vamos lá para casa da vovó. Ela, ai, não, mamãe, só depois da minha aula. Que Então, ótimo. assim, ela passou a semana inteira fazendo várias atividades. E você começou a treinar muito cedo, né? Com 4 anos. Como que foi isso para a Rosana criança? Bom, primeiro, eu acho que toda criança, hoje com esse mundo digital, os pais têm que fazer a parte deles e não dar um celular na mão e levar para uma aula de natação, fazer a criança correr, correr com a criança, levar, tirar desse celular. Acho que o celular é um mundo, acho que até perigoso, né? Que a gente sabe de várias coisas de pedofilia, tantas coisas erradas que pode dar dentro da internet. E para a criança, e uma criança, ela tem que não ser quieta. Ela tem que bagunçar, subir em árvore, fazer o esporte. Então, acho que tem que ter uma conscientização e não, porque hoje os pais são atarefados, é muito mais fácil dar um celular e não levar para lugar nenhum. A criança está lá quieta, né? E criança não é para ficar quieta. A criança é para quebrar as coisas, quebrar o braço. Tem um médico que falou que ele não tinha mais gesso, ele não tem mais gesso, não usa. Porque não tem criança com o braço quebrado. Gente, eu quebrei o braço, dei topada. Quem que não deu topada, arrancou um pedaço do dedão? E se falar isso para criança, não existe isso, né? Então as crianças estão muito ficando adultas muito cedo. Eu fiz esporte primeiro pelo meu pai, né? A minha irmã tinha bronquite lá, asma, e o médico, por isso que eu falo, que você fala precisa ter muita propriedade. Ele falou, ela precisa treinar porque senão ela vai ter problema com bronquite. E todos os filhos do meu pai treinaram e fizeram natação. Então, uma frase de um cara que eu não sei quem é hoje, ele norteou a minha vida. A minha vida foi um pouco diferente. O que você faz com a sua filha é bom passar por várias modalidades, né? E a gente, com isso, todo mundo aprendeu a nadar. E meu pai, eu sou idêntica a ele, como um bom estudioso, ele não sabia nadar, ele comprou livros e ensinou todo mundo a nadar. E era a opção que a gente tinha, né? Eu fui ao extremo, eu não tive infância, não tive adolescência, não tive nada. Caí na faculdade sem nenhuma passagem por nenhuma fase. É ruim. É ruim você pensar de algum lado meio poético, né? Ai, coitada, não teve brinquedo. Mas isso me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu não posso reclamar de nada e talvez isso me tirou de uma cadeira de rodas. Então, toda essa pressão infantil que não tinha escolha, né? Eu lembro que, na minha idade, eu sentei com a minha mãe e eu via todo mundo sair, até namorar em casa, nada disso era possível. E eu queria sair com as amigas e falei, mãe, eu não vou mais treinar. Aí ela virou e falou, sem problema, filha. Em um minuto eu falei, nossa, foi muito fácil convencer. Né? Treinando tão difícil meus treinos. Ela falou, mas foi muito engraçado. A partir de amanhã eu vou lá no Eldorado, que é um supermercado de Campinas que não existe mais. Você vai trabalhar como empacotadora. Aí eu pensei 2 segundos, falei, não, eu prefiro continuar treinando. Fiquei imaginando eu pequena empacotando as coisas, né? Ela falou uma coisa que e me convenceu de que o esporte era legal. E a gente treinou, e eu treinei muito mais que todos os meus irmãos, eu não parei, nunca parei. Era uma coisa que me deixava. É uma vida solo, né? Natação é uma vida solo. Até hoje, minha vida é mais solo do que eu tenho. Conheço muita gente, mas eu me dou bem comigo mesmo, não é nada de depressão. Eu me sinto bem, eu não sou uma pessoa triste. Eu aprendi com o esporte que você pode fazer as suas coisas, que você pode ter performance. E, na maioria das vezes, para quem quer performar, você se vê sozinho. Então, você quer ser um pouco diferente da maioria, você vai vendo que o degrau de cima tem pouca gente. Então você vai viver uma vida mais solo, né? É, e você passou por essas fases, né, ao longo dos anos ali, muito treino, né? E, consequentemente, você também tinha as competições, né? E competição em si, ela já exige também um pouco mais, né? Como que foi para você? Hoje eu sei que seu trabalho aí mental tá anos-luz à frente de outras pessoas. Mas como que foi para você na época, assim? Como que você vê, né, a Rosana de lá atrás com
Porque você precisa ter uma concentração muito forte, né? Como que foi isso? Na verdade, eu falo para os meus atletas, né? A gente não pode ter ansiedade, é um processo de construção. Como eu comecei muito cedo, eu não sei uma vida sem isso, sem performance. Eu sempre tive performance. Então, não é que eu quero ganhar, eu gosto de treinar, é diferente, né? Tem atletas que chegam para mim e querem ganhar. É uma diferença muito grande entre a pessoa que gosta de treinar e busca um resultado melhor dela mesma. E, consequentemente, eu busquei e fiquei muito bem. Eu ia bem nas provas, ganhava muitas provas. E então eu acho que você tem que lembrar que é construção. Não tem nada de graça, né? Eu, quando eu treinava, ia muito bem. Eu lembro de uma menina que chama Marisa, ela falou assim: ah, mas você nasceu forte. Daí eu pensei: nossa, eu nasci. Eu era muito fraca. Tinha a perninha minúscula, joelho para dentro. Meu pai falava: nossa, a Rô é fraca. E eu não me contentava com ser fraca. Isso criou em mim uma pessoa que não aceita muito os nãos. Né? O não que você fala: como eu não consigo? Eu consigo, eu vou provar que eu consigo. Eu nunca, é que eu falo, né? Eu não vou desviar meu rumo. Você pode fazer uma montanha pequena ou grande, eu vou passar por ela. E o esporte que ensinou, né? A água fria que eu nadava, o treino com chuva, aqueles treinos absurdos, e vai tornando você casca grossa, né? Uma pessoa que não tem, eu não tenho medo, pouco medo. Tive poucos medos. E o não para você é uma palavra realmente que não existe, né? Deve existir. Eu acho que não. Aí Deve existir de algum momento, mas assim, sempre foi um desafio. É um conteste. Falou não, falar, pera lá, então vou mostrar que eu consigo. E é uma coisa legal, porque meu pai falava não, muito não, e hoje eu entendo que ele falava isso para ver eu crescer. Porque eu falo que a geração de hoje, né, ela está sempre com o cordão umbilical, ela está com uns 40 anos com o cordão umbilical. E a gente não, meu pai, 6 filhos, a gente tinha que se vira nos 30. Não tinha muito agrado, muitas coisas, todo mundo treinava, todo mundo tinha que ir bem na escola, não tinha um meio termo, né? Então a gente aprendeu não se virar sozinho, porque eles davam todo o suporte de escola, de tudo, mas a gente tinha que andar, tinha que cumprir ali, cumprir né? os Aquilo roteiros que eram impostos. hoje em dia eu acho que tá as crianças, né, os adolescentes em si, enfim, eles não conseguem ouvir o não, né? É difícil ouvir o não para eles, mas eu acho que a culpa são dos pais, né? Eu acho que a gente, enquanto pais, a gente tem a responsabilidade de direcionar, né? Eu estava até falando com uma amiga psicanalista, a gente estava falando sobre escolhas. Às vezes você fala para a criança, ah, não, ó, você prefere isso ou aquilo, né? Eu até falei que ontem eu ia fazer uma noite das meninas com a Maria e uma amiguinha chamou ela para ir na feirinha do meu condomínio. E ela falou assim, ai, mamãe, mas a gente tinha marcado a nossa noite de meninas, né? Eu falei, sim, tinha. Mas você quer ir? Ela, quero, mas pode amanhã a gente fazer a nossa noite? Não, filha, você está fazendo uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, a gente deixa de escolher a outra coisa. Exato. E Tem que passar por isso. é importante isso, porque eu poderia fazer, mas é importante que ela saiba que tem uma escolha. Até às vezes eu falo alguma coisa para ela, filha, você quer tal coisa? Ela, pode ser. Eu falei, olha, quando você fala um pode ser, outra pessoa está escolhendo para você. É isso. E isso também você não pode deixar, né? Então, são pequenas atitudes que a gente toma hoje que vai gerar ali, Sim. né, o adulto do amanhã. E, mas aí falando um pouquinho desse não aí, né, da sua vida, eu fiquei muito em choque, de novo na sua palestra. Maravilhosa, gente, sério. Vocês precisam assistir que vocês vão sair transformados, assim. Mas de quanto você foi determinada quando você precisou, né? Você fez uma cirurgia por uma questão da coluna, né? E você teve um diagnóstico que você falou não para o seu diagnóstico. Eu acho que ali eu acho que é uma coisa que você realmente aceitou não, mas eu acho que é um não que não sei nem se 90% das pessoas não aceitaria, talvez 99,999% das pessoas aceitasse esse não. E você foi diferente. O que passou na sua cabeça naquele Na momento? verdade, é um simples não, né? Porque assim, eu achava que o esporte ensina isso, né? Que você tem muitas possibilidades, né? Você tá ruim, mas você pode ficar bom se você treinar. E eu fui a um médico, um dos últimos que eu fui, ele falou: você tem que assumir a cadeira de roda. E para mim isso não foi uma opção sempre. Eu sentei na cadeira, sim, com o enfermeiro empurrando. Primeiro que eu não tinha força nos braços para rodar a minha cadeira de roda.
Então, eu ia vivendo cada dia e celebrando cada conquista se eu mexi o ponto do pé, se eu conseguia segurar um palito de dente que eu não conseguia. E assim, eu nunca vi isso como uma tristeza, né? Eu sempre falo que Deus, ele tem um caminho para você e meu espírito tem que passar por isso. Eu sei que eu cresci demais. Eu não sei se eu estaria aqui, nessa posição que eu estou hoje, se eu não tivesse tido esse acidente. Foi ruim? Foi. Você acordar numa UTI sem movimento, ficar um ano e pouco de cama, né? Eu não conseguia mexer quase nada. Então, mas eu falo assim, né? É muito difícil até hoje eu ficar em pé. Eu tenho dores, só que as pessoas, eu não fico falando que eu tenho dor toda hora. Tem dia que eu falo que está muito, mas eu levanto, é insuportável. Começo a andar, é até engraçado que eu ando muito devagar de manhã, sempre tem um gato me acompanhando a 0 por hora, assim eu falo, que bonitinho está acompanhando, porque eu ando muito devagar de manhã. De manhã é um absurdo. Para eu Porque chegar, ficou muito tempo numa posição. ela dói demais, minha coluna, ela é bem torta. E a gente tem que enfrentar essas coisas. O dia ficar em pé é difícil, mas eu não falo disso, né? Eu brinco, às vezes eu tô andando, alguém fala assim. Eu sempre levo para um lado divertido. Minha mãe era muito engraçada, ela tinha umas tiradas divertidas. Eu tenho um lado do meu pai que é de estudiosa, que eu gosto de saber até porque o bolo sobe. Eu estudo tudo que cai na minha frente, e minha mãe era uma pessoa trabalhadora que era engraçada. Então, às vezes, a pessoa fala, pode vir devagar. Eu falo, nossa, a velocidade mínima, a máxima, a média, é tudo igual. Eu só ando assim. Então, a pessoa fala, vem devagar, vem rápido, tá igual. Eu só ando assim. Então, às vezes eu falo, viu, tá tudo igual aqui, não tem velocidade máxima. Eu sou muito lenta. E às vezes eu penso, poxa, Deus, eu podia estar fazendo tanto mais coisas, né? Mas talvez é a paciência que eu tenho que aprender. Eu falo isso nas minhas orações. Porque minha mente é extremamente produtiva. Eu sento para trabalhar e eu preciso pôr um relógio para saber que eu tenho que comer. Porque eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estudar. Então, eu acho que você constrói, né? E tem gente, e graças a Deus que não é todo mundo igual, né? Porque senão tava todo mundo igual. E quando eu vejo alguém, eu tento mudar, e às vezes tem gente que não quer mudar, né? Eu procuro falar o que eu penso, não ser agressiva. Às vezes o aluno vem. Esses dias teve um menino e falou assim: nossa, meu trabalho. Eu falei, cara, sabe quantas pessoas não têm trabalho? Tá reclamando do quê? Você quer que eu ligo para ele te demitir? Eu falei, não, não. Então, quando você entra no lugar, eu falo assim, eu já perdi tudo muitas vezes na vida. Financeiramente, perdi a minha carreira, que eu queria ser treinadora da seleção brasileira, tava no caminho, fiz a cirurgia, eu perdi. Eu acho assim, eu aprendi a perder, mas eu sei ganhar e sei reverter, porque só ganhar não vale. A pessoa que quer só ganhar, ela é arrogante, né? A gente tem que transformar e pode ser que você ganhe, pode ser que não, né? Então a gente tem que ter o caminho que você quer, né, e falar, não, eu vou tentar mudar isso aqui que está para mim. Esse é o maior segredo, é você construir e tentar mudar. Se eu perder tudo hoje e for vender café, eu tenho absoluta certeza que meu café vai ser famoso. Nossa, a moça que faz café aqui na empresa, ela é top. O café dela é máximo. Eu entro para trabalhar com a Vanessa e ela testemunha disso. Eu estou no carro, a gente vai descer, eu falo assim, vamos dar um show. Isso é quase todo dia. A hora que eu estou lá, eu tenho que dar o meu melhor. Hoje as pessoas não, elas querem enganar o patrão, elas querem fazer a menos. E eu não tenho patrão, sou dona do meu negócio, mas eu podia chegar lá, eu tento falar uma frase para cada um, eu tento mudar a vida ali. Às vezes tem um problema pessoal. Essa é a diferença do bom para o extraordinário. Quando você entra e fala, eu vou dar, independente se você vende coxinha, independente se vai de bala na praia, né? Eu acho que se a pessoa tomar isso como uma lição de vida, o mundo estaria diferente. O problema é que tem gente que não quer fazer nada. Aí quer ter tudo, não tem como. Aí ele sai roubando, ele sai matando, né? Essa é a diferença. E você, né, depois de toda essa história, né, gente, natação, né, bike, que mais? Triatlo, prova de Triatlo, ai, aventura. tudo, gente. Ironman é uma coisa assim, né? Pra mim ali, no máximo, se eu conseguir fazer aquela trilha que eu comentei de 12 km, eu já tô muito feliz. Mas você tem um time, né? Um clientela, a gente fala os atletas, né? Você tem os atletas que você treina de diferentes modalidades. Uhum. E uma das modalidades que vem crescendo, eu acho que
bastante no Brasil, está ficando mais conhecida. Obviamente, a corrida, o último ano, virou uma coisa assim que tomou uma proporção, né? Que eu falo, nossa, todo final de semana tem 30 corridas em São Paulo acontecendo. Você já nem, né? Já até. Calendário, gente, que calendário? Porque você vai olhar, tem corrida para todo quanto é canto. Sim. Mas a Trail Run, ela foi uma corrida que eu acho que ganhou um pouco mais de conhecimento, né? Eu acho que você conhece muito mais do que eu, mas ela foi uma corrida que ganhou muito mais conhecimento da população. Mas também é uma corrida que ela exige mais o mental, né? Sim. Como que é que você treina seus atletas para esse desafio, vai? Eu acho assim, quando a prova é muito grande, a pessoa tem que ter um mental muito forte, né? Eu fui até meio criticada de um treino que eu fiz com a Bruna, que a gente ficou 8 horas, né? Eu passei a madrugada com ela e fiquei junto, 8 horas treinando. Amanhã ela tinha uma dificuldade de sono, que ela relatou, então eu coloquei ela na situação extrema. E a gente apagava a luz para ela ficar sozinha mesmo, sentir o que que é. A dica que eu dou é que tem que trabalhar o mental, porque ali é muita dificuldade, né? Eu fiz provas de 6 dias na Amazônia, sem comida, andando pelo mato, enfrentando onça. Então eu tenho esse mental forte. Mas se você fazer uma prova de montanha, na pequena nem tanto, mas provas maiores, você tem que estar com o mental forte. Você vai se deparar com coisas que você não está esperando, né? E é muito difícil. E quando o cansaço vem, a sombra que forma com a sua luz, você assusta, um bicho que pode passar um bicho. Então, eu acho que tem que treinar muito a parte mental. E para isso, você tem que se expor a coisas difíceis. Né? Treinar só na academia, na esteirinha, não vai rolar. Então, o que eu faço com os atletas, agora mesmo eu estou programando um treino de madrugada, a gente vai largar às 3 da manhã, porque daí o cara não vai dormir direito, vai ficar ansioso, é isso que eu quero mesmo. E ele sai às 3 para chegar às 7. É um treino curto, mas de um padrão mental grande. Sem luz, sozinho, tem que saber fazer. Tem uma característica, quando a gente fazia a prova de aventura, que é muito mais, né? Você fica 3 dias, a menores era 3 dias, ficava 6 dias. As pessoas, quando vão para o mato e ficam sem comer, sem dormir, muitas vezes está morrendo de sede e não tem água, elas vão se tornando bichos. E aí você vê quem é forte mentalmente ou não. Muitas vezes a gente estava em segundo, terceiro dia de prova, você via equipes literalmente brigando, um socando o outro, chutando, porque a privação, né? E a gente era minhas equipes finais, né, as últimas que eu fiz, que eram pessoas bem preparadas. Vitor Negrete, que foi o recordista do Monte Everest, o cara que subiu o Santos, só tinha gente muito forte. Você percebe que está relacionado com a cabeça forte. Eu fico sem comer, nem lembro. Eu não fico focada nisso. Então é essa capacidade de você não focar nas coisas difíceis, é a diferença. Então, com uma prova de montanha, se você fica, meu pé tá doendo, eu tô com bolha. Nossa, não tem água, não tem comida. Nossa, falta 3 dias. Eu penso, nossa, já foi um dia. Né? E normalmente, quando eu ia para prova de muitos dias, na Amazônia eu pensei em 10 dias. Eu fiz minha cabeça com 10 dias. Eu pensava, vou ficar 10 dias na Amazônia, vai ter bicho, vai ter inseto, vai ter onça, vai ter coisas duras. Quando chegou no quinto dia, eu estava tão bem preparada, eu engano minha mente de uma forma que eu fiquei feliz. Aí eu lembro do vídeo e falava, mas você está feliz do quê? Eu falei, Jesus, falta um dia. Porra, vai 5 dias que nós estamos... Meu, falta um dia. Na minha cabeça eu programei 10, eu programei a mais. Então, eu entrei para a prova de boa, preparada para ficar 10 dias, me perdida ou qualquer coisa sem comer. Então, essa é a diferença da pessoa normal e a pessoa que tem um trabalho mental, que é extremamente importante em tudo que você faz, né? E como que foi ir para essa prova na Amazônia? Como que foi esse convite aí? Olha, para mim foi muito legal. Eu amo fazer coisa dura, ficar sem comer, sem dormir, não é um problema. Eu comecei com provas menores, de 2 dias, com equipes difíceis, né? Eu estou escrevendo um livro, tem um capítulo sobre isso, que às vezes a pessoa não está no mesmo esquema que você e eles queriam me destruir na prova, meus parceiros. É muito engraçado. E eu estava sempre de boa, né? A gente ficou uma vez perdida, acho que 2 dias na Mata Atlântica. Você tem que ficar de boa, não tem Meu comida. Deus. Tinham 16 equipes perdidas, né? Então é um processo. A gente foi aprendendo e trocando os parceiros, óbvio, né? Porque eu comecei com algumas pessoas mais amadoras e depois a gente virou uma equipe profissional. Na Amazônia tinham 21 países competindo. Nós éramos uma equipe de 4. O Davi, que é um cara que manjava da navegação, o Vitor, que é sensacional, sabia tudo, eu também sabia tudo, e um cara
acho que é Edilei, não lembro muito bem o nome, chamava ele de Edilei, né? Ele era velejador, então os 4 muito potentes. Nós ficamos em 7º, né? Então uma prova duríssima, duríssima, que não, você enfrenta, você vai em pé tem cobra, você vai no rio tem jacaré passando do lado, e tudo isso demanda um poder mental grande de não desesperar, é ficar sempre suave assim, sabendo que o pior pode até estar por vir, está achando que está ferrado e vai ferrar muito mais lá na frente, né? Nossa, olha isso. O pior é por vir. Não, é assim, treino curto, 4 horas. Outro ali de 2 dias, pequeno. O pior tá por vir. É assim, né? É assim a Eu vida, acho né? o pior de tudo é quando você encontra uma pessoa que não tenha. Ele quer mostrar que faz. É diferente de você fazer. Treinar para fazer. Daí vou lá e me inscrevo na prova de 200 quilômetros. Nunca fiz nem de 12, de 20 nem. Essa, eu acho que é caminho e construção. Eu falo para meus atletas: a gente tem que ter construção, tem que ter vivência. Se você passa vergonha, você paga a promessa, na verdade, né? Tá lá, É. nunca correu 5 e vai para a maratona. Vamos lá, pagar a promessa, né? Então é importante que você tenha uma visão de que o aprendizado é importante, que você, não, você pode chegar no topo da montanha desde que você saiba andar embaixo, fazer as coisas menores para depois chegar, né? Hoje é muito comum as pessoas se aventurarem a coisas muito difíceis que elas não têm capacidade mesmo. Aí gera uma frustração, né? Ou gera até é, esses falsos, né, profetas aí, né, podemos dizer assim, que, ai, não, mas olha lá, a pessoa se machucou fazendo uma trilha. Não, mas será que ela estava preparada para aquilo, né? Ou se machucou correndo. Mas será que a pessoa, pode acontecer, obviamente, mas será que a pessoa estava preparada para aquilo, né? Sim. E como que você vê a atividade física para o dia a dia, para a saúde mental do dia a dia? Porque a gente vive hoje, né? A gente já falou de algumas questões aí de adolescente, mas a gente vê também o adulto, né? Que tem essa questão mental muito abalada hoje em dia. Acho que é uma até desconexão ali, ela tem uma falsa visão do que é problema de fato, enfim. Quando eu venho para uma atividade física alinhada com a minha rotina, né? Eu tento adequar a minha rotina. Você passa a viver diferente, né? Porque a atividade física, ela complementa muito a questão da nossa saúde mental. Como que você vê isso? Porque você treina atletas, de novo, diferentes, de diferentes propósitos, de diferentes vivências, diferentes realidades, às vezes, de rotina. Como que você vê encaixar atividade física no dia a dia das pessoas? Bom, primeiro é começar devagar, o processo é lento de transformação, né? Então, isso muda, não tem como, a pessoa é outra pessoa. Eu sempre brinco assim, tira uma foto do primeiro dia seu, até a roupa fica diferente, o corpo é diferente, tudo. Você olha a pessoa, nossa, olha como era. E é legal, eu falo, tira uma foto de você hoje para depois a gente ver. E existe a transformação invisível, que é a mental, né? Ela é invisível. O medo está lá, mas eu vou enfrentar, né? Não vou recuar. Hoje a gente vê pessoas, um menino de 18 anos, perdeu a namorada, ele se jogou do não sei que andar lá do prédio. Então, olha que problema tão simples. Perdeu, arruma outra, se não arrumar também fica solteiro. E aí você vê as pessoas que não estão capacitadas a viver no mundo hoje. Que o mundo digital, ele fala coisas erradas e as pessoas aceitam, né? Um lugar muito perigoso. Às vezes eu vejo o cara com tanta autonomia falando e eu falo, meu Deus, né? E hoje todo mundo sabe tudo, né? Joga no IA lá, eu falo, nossa, IA tem tanta coisa errada, né? Depende do Sim, que as você pessoas não não, checam, não né? checam, né? Então, eu acho que o esporte ele traz essa consciência, deveria ser uma coisa obrigatória. Eu acho que todas as prefeituras deveriam investir no esporte. Falo de Campinas, nós temos uma pista que é fechada de atletismo. Tem que ter nada, tamanho da cidade, mete 10 pistas de atletismo, põe negada para correr, põe o pessoal para treinar. Com certeza, com o passar do tempo, você vai investir menos em saúde, saúde mental, né? Tem espaço para todo mundo, tem gente querendo fazer e às vezes não, você não consegue lugar físico para treinar, você não tem uma visão, olha, aquela galera está correndo, eu vou correr também. Então, acho que tem que ter um investimento grande no esporte e ele é essencial para a transformação.
Eu já peguei atletas de todos os níveis. Vou contar uma história assim. Uma vez chegou para treinar comigo um menino. Quando você bate o olho, né? Eu dei aula no Padeludo, eu dei aula em várias, eu dei aula em presídio. A gente tem um certo feeling para ver quando a pessoa usa uma droga, né? Quando ele está mentindo. Ele veio treinar e eu saquei que ele usava droga e a mãe escondeu isso de mim. A primeira coisa que ela devia ter falado é isso. E quando eu desconfiei, falei com o cara, ele falou: "Ó, eu sou policial, eu moro no apartamento dele. Ele usa droga o dia inteiro, ele bate nos pais. Bom, aí eu vou falar pro cara desse não usar droga? Eu fiz uma coisa, não sabia se era certo ou não. Ele veio, eu falei, sentei e falei, viu, eu sei que você é drogado. E a partir de hoje eu não entendo nada de droga, mas eu quero que você dobre o que você usa. Ele olhou assim, aquele jeitão. Por quê? Porque eu quero que você morra. Eu dei um choque nele. Porque pra mim você morrer é mais fácil, porque um drogado na minha equipe treinando. Aí ele ficou todo. Ele trazia o dinheiro de maconha enrolada e dava pra eu guardar, de filha da mãe. E eu falei, eu vou vencer esse menino. E aí ele ia, ele passava mal no treino, eu não tava nem aí. Falei, você faz o que você quiser, mas tem que treinar pra sua mãe crescer aqui, né, filho? Eu não quero você, mas ela atrás você tem que treinar, né? Ele já passou mal de vomitar, nadava, né? Uma vez eu encontrei ele no shopping, ele não me reconheceu, então bem triste. Resumindo, ele foi, como eu falei para ele dobrar, ele foi tirando, porque eu acabava com ele no treino. E aí ele ficava ruim para sair e usar. E ele foi tirando, tirando, tirando e ele saiu da droga. Quando eu fiquei tetraplégica e depois voltei a trabalhar, estava ainda de cadeira de roda, ele apareceu, porque foi divulgado que eu estava na companhia atlética. Ele me abraçou e falou: "Eu estou vivo porque você me salvou." Ah, E aí tem pessoas que têm que falar isso e tem pessoas que têm que saber lidar com o ser humano. Presto muita atenção na parte externa, eu não vejo nada. O cara pôs cabelo azul, mas alguém fala, olha aquele cabelo, eu falei, nem vi. Eu olho por dentro, né? Eu acho que você vê o invisível é uma qualidade que poucas pessoas têm, né? Se olhar e falar, aí tem alguma coisa errada, preciso ajudar. E eu falo que minha profissão é missão, né? Minha profissão. realmente, ó, me emocionei já aqui, mas realmente eu acho que acho não, é isso mesmo, assim, você tem, acho que essa sensibilidade, né, pelo pouco que eu conheço, né, de você, depois que eu comecei a aprofundar mais nas histórias, enfim, esse poder que você tem de olhar a pessoa além da casca que está ali, né? É onde você transforma, né? A gente estava conversando, eu estava conversando com o time, eu falei assim, gente, você trabalhar o mental de uma pessoa para ela fazer uma outra maratona, quem está trabalhando o mental dela tem que ser muito bom. Tem que estar com o mental muito trabalhado, porque senão você não consegue. Como que você vai passar ali para a pessoa, né? É o diferencial. Quando você vive, eu vejo muita gente falando em trabalho mental que não venceu nada, né? Foi criado com um tal Kim Johnson, né? Eu falei, eu brinco, meu pai passava pólvora na gente, não era talco. E aí era tudo, e aí você tem que aprender a lidar. O mental é muito bom para os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim. E é nítido quando você vê as pessoas se sabotando. O atleta vem com uma conversa com vocês e fala, nossa, eu falo, é construção, calma, calma, não é, você não vai nascer bom. É uma construção, é pouquinho, pouquinho, quando você quiser ver, foi, né? E é bem interessante. Às vezes é bem comum no meu dia a dia, se vem um atleta, ele quer ser bom, ele é dedicado, mesmo se dedicando muito, a transformação ela é demorada, ela é difícil, né? Então tem que fazer o muito para você conseguir, às vezes, um pouco. E você vai equilibrando ali a ansiedade das pessoas, né? A É o mais difícil. expectativa, É né? o mais difícil. Como que você lida com isso? Números. Na minha casa, todo mundo é da área de exatos, né? E eu era muito boa de física, matemática, química, eu respondia rápido e levava bronca, então aí fazia devagar. Para mim era como se fosse um quebra-cabeça, uma cruzada, era gostoso pegar aquilo lá, fazer nos livros, responder antes. E aí eu tentei uma carreira de veterinário, meu pai não falou que não ia pagar, naquela época não era o que é hoje. Tá louca, eu trabalhei em fazenda, né? Acabei migrando para educação física. Eu falo, pô, com a habilidade que eu tinha de números, cara, fisiologia é número. Eu mostro com números. Hoje um cara mandou lá para mim, meu treino, não sei o quê, tô achando que tá errado, não, errado você. Porque era um treino de zona 3 moderado, e você fez na 4. Agora, não tem problema, você fez um treino forte, só que vai tirar energia de outro treino.
Então, é uma matemática fácil de explicar, né? Então, a minha discussão com eles é baseada em matemática, em fisiologia. E eu tenho que ensinar. Eu sempre tenho uma noção de que eu tenho que ensinar. E tem uma história engraçada que eu vi esses dias, eu nem lembro de onde é, mas é muito divertida. Porque eu falo pro cara, corre na zona 2, que é uma zona de construção. Correr devagar é o melhor caminho. Ninguém corre forte se não correr devagar. E não, cara, eu falo assim, coloca a capa do Batman e sai correndo, né? E aí é difícil, que você fala, e a pessoa dá vontade de falar, viu, que burrice é essa, né? De onde veio essa burrice toda? E aí eu vi uma história engraçada, e hoje eu conto para os atletas, até no treino de domingo eu contei. Diz que o tigre brigou com o jumento e eles foram, a vias de fato, foram chegar no tribunal. E o leão, que era o juiz. E o leão perguntou pro tigre, ô, tigre, por que vocês brigaram? E o tigre falou, ô, leão, eu falei para ele que toda a folha é verde. E ele falou que não, que é azul. É inadmissível uma pessoa falar que é flor azul. Daí o leão falou, tá resolvido. Tigre, você vai pagar danos morais pro jumento e vai pagar uma multa lá, não sei do que. Daí o tigre, ô leão, pera lá. Você é o rei da selva, é o melhor cara do mundo, como é que você me fala isso? Eu falei, meu, só você que pode discutir com o jumento. Então você tem que aprender que não se discute com o jumento. Just. Aí eu conto isso aí pra galera que não quer correr na zona 2. Falo, você não quer? Continua na 3. Só vou contar uma historinha pra você. A galera se mata de rir. Isso é a realidade. Tem gente que fica ali, você quer, e aí tem anos, né, de experiência. Mas aí aprende pelo erro, aprende pela dor, né? Quebrou na maratona, mas também correu tudo errado. Na hora que eu mandei, te monta uma estratégia, a pessoa faz tudo errado. Eu falo, você coloca a capa do baixo e vai. Mas a prova é grande, tem tudo certinho, né? Tem a zona certa para correr cada prova. Tem que ensinar. É, e tá na moda, eu vi isso. Tá na moda agora as pessoas correrem a idade do aniversário, né? Aí esse ano eu vou fazer 40 anos. Aí eu só, você vai correr 40, vai correr uma maratona. Eu falei, meu amor, se eu correr 40, depois eu não vou poder Você vai comemorar como os 41. 40. Eu falei, eu não tô preparada para isso. E aí tem uma outra questão, né? Tudo que é moda, as pessoas querem fazer. Aí a gente vai ver um monte de gente se quebrando porque tá querendo correr a idade do aniversário, mas na realidade não corre nem 5, deveria correr no máximo 5, tá correndo 30, 40, né? Eu acho que é onde as pessoas acabam errando demais, né? Treinando corretamente, você já machuca, né? Hoje tem os tênis de placa, que a pessoa quer usar no treino, eu aconselho usar só em competição, né? Tem todo um processo a seguir. E as pessoas não seguem. Mesmo quem faz certinho machuca, porque tem um impacto, às vezes falta um pouquinho de mobilidade. A gente tem que investigar porque machucou. Quem faz certo. Agora, imagina uma pessoa que não tem padrão nenhum, e vai lá e se mete uma prova de 21. Vou correr com não sei o quê, com a namorada, com o namorado. E aí se machuca, né? Então, quem faz certo já se machuca. E quem já faz não treina é pior ainda, né? Vai ser uma lesão maior, talvez. E o que que você tem de dicas aí para quem quer começar a treinar alguma coisa para sair desse sedentarismo? Primeira coisa que eu falo, tem que ter humildade. Por quê? Vai começar às vezes com a caminhada, que é legal caminhar. A galera quer sair correndo, nunca correu. Então, quando vem assim, caminhada, há 2 semanas de caminhada, não tô te enrolando, né? Faz parte do treino. Aí é mais caminhada, um pouco de corrida, não sai correndo direto. Porque você tem que preparar seu corpo para a execução, né? As musculaturas de frenagem, todas as musculaturas de aceleração, o impacto no solo. Então, começar com bastante humildade, fazer provas pequenas, não provas grandes, calçar, tudo que você tem que fazer. Escolher um bom treinador, porque hoje tem muita gente no mercado, então escolher um bom treinador. E isso é básico, né? Tá com um tênis adequado, não dá para correr chinelo, é um tênis que não vai te machucar. Tudo isso são pequenos detalhes que vão te ajudar a começar. E a primeira coisa é a humildade, saber que tem que começar de baixo. Bem, ó, não adianta querer sair correndo a idade, não, gente. Não esperem que eu vou correr, que eu vou correr os 40 km, que eu não vou. E, bom, você acho que já deixou muitas inspirações aqui pra gente, né? Não quero tomar também mais seu tempo. Eu sei o quanto que é ruim também pra você ficar muito tempo na mesma posição. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas,
que às vezes tem dias difíceis, né? Acho que aqui a gente já deixou várias mensagens legais, mas uma mensagem de fechamento mesmo, que às vezes as pessoas têm dias difíceis, tá passando por um momento difícil e esquece delas, né? Esse programa ele é muito voltado para mulheres, né? Que às vezes eu falo assim, a gente tem por essência cuidar muito dos outros e às vezes esquecer de cuidar da gente. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas Acho que mulheres. você não deve acreditar no não, nem no seu não, né? Eu não consigo. Ah, mas eu tô com peso elevado. Vai andar até um pedacinho e volta, né? Eu acho que tudo é uma construção que você tem que acreditar que você consegue, é a primeira coisa. Se você tá ali, ah, mas eu não tenho, nunca fiz, estou fora do peso. Se você continuar comendo as mesmas coisas, né? Tem que mudar um pouco o estilo de vida. Se você continuar sentada no sofá, ah, mas eu não tenho tempo. Eu também não tinha tempo. Quando eu era profissional, eu batia cartão 8 horas na prefeitura, cartão de ponto. Eu ia treinar às 3 horas da manhã. Então, eu duvido que você não tenha meia hora. Meia hora. Ah, eu não, anda dentro de casa. Larga o filho lá, fica andando. Eu tenho meninas, tem uma atleta que chama Amanda, ela tem um filho pequeno, ela pedala no rolo com o filho ali, ó. E às vezes você vê umas pausas no treino dela porque ela tem que parar para ver o vídeo, mas está treinando. Então, eu acho que você não tem que acreditar, não. Confia em você. Olha no espelho e fala, eu vou mudar. Ninguém vai bater na sua porta e te acordar e falar, muda a sua vida, né? Você não consegue, nunca vai conseguir correr, tá bom, vou caminhar o dia inteiro. Vou caminhar nos horários, sabe? É importantíssimo você acreditar que você consegue. Você não pode, ninguém pode chegar para você e falar que você tá feia. Eu tenho histórias que um marido chegou para mim e falou que ele queria que eu treinasse a mulher dele porque ela estava feia. Daí eu imaginei e falei, nossa, esse cara é feio desse jeito, a mulher dele deve ser muito feia, né? Porque uma arrogância, né? Só que a educação não deixou eu responder. E quando eu vi a esposa, eu falei, meu Deus, eu preciso falar, ele precisa treinar. Então, assim, não aceite o que o outro fala de você. Cria uma rotina. Eu acho uma coisa muito legal que hoje as pessoas não fazem é escrever. Onde eu quero chegar? Eu quero perder, para perder 50 quilos, tem gente. Um já é legal. Perder um já falta 49. Não ter essa expectativa tão alta para você. Porque a outra, sua amiga, tá magra e corre um monte. Ou porque a outra. Meu, faça o seu. Tá? E às vezes a pessoa não consegue, é fraca. Meu, faz um pouquinho. E não aceite o que as pessoas julgam. Hoje muita gente julga, né? Então não aceite o julgamento, cria uma rotina. Escreve no papel o que eu quero para minha vida. Eu quero ganhar músculo, escreve lá. Eu quero engordar, escreve lá. Eu quero emagrecer, escreve lá. É uma rotina, escreve, porque eu acho que tem um poder muito grande quando você define um objetivo. E todo mundo consegue. Não existe esse negócio de não consegue. Não existe. Existe uma cabeça fraca que vai te sabotar. Mas se você colocar que você vai fazer, você vai fazer. Eu sou prova viva disso. E que prova, hein? Bom, e como que as pessoas te encontram? Como que elas podem entrar em contato com você? Como que funciona, né? Qualquer pessoa pode entrar em contato, você atende nós, pessoas Sim, comuns aqui, meros sim, mortais, e você sim. atende só, acho que às vezes é até uma curiosidade das Sim, pessoas, né? De saber, sim. ah, não, será que eu consigo treinar com a equipe, né, da Rosana? Como que é? Porque a gente tá aqui nesse escritório maravilhoso aqui, vocês não têm noção, né? Depois a gente pode fazer um tourzinho aqui, ó, para vocês conhecerem o escritório. Mas como que funciona, né? Quem pode ser treinado por vocês? Como que funciona esse método? Tá. A primeira coisa, tem o Rosana Merino Esportes, que é o Instagram nosso. Chegar por lá é tranquilo e pode procurar no meu também, pessoal, Rosana Merino. O diferencial é que só eu faço treino. Ninguém põe a mão lá. Eu não deixo ninguém. Tem vários treinadores, eles trabalham com a parte física do negócio. É um modelo de negócio que eu escolhi. É trabalhoso? É. Eu trabalho o tempo todo. Eu só não estou trabalhando quando eu durmo. E às vezes eu dou azar que eu estou dormindo só quando eu estou trabalhando. E aí não descansei. Mas eu amo o que eu faço, né? Então, o diferencial tem para todo mundo. Quem quer caminhar, quem quer, eu tenho desde o caminhante até gente que vai para o mundial. Atletas bons, né? Hoje eu foco muito mais no atleta amador, mas hoje já está chegando atleta de elite para treinar. E eu trabalho com tudo, desde o cara. E pode vir. Tem gente que brinca, vou treinar para treinar com você, viu? Estou treinando para ir com você. Não, já treina direito, já venha treinar.
Então é procurar a gente que a gente vai atender com a melhor maneira possível e a gente dá o máximo realmente. E eu falo, a única coisa que eu não consigo é treinar pelo atleta. Então às vezes a pessoa sai, não consegui. Eu treino tudo vermelho, não faz nada. Como é que eu trabalho com alguém que não faz? Ainda bem que não posso fazer pelas pessoas, senão imagina a vida ser um inferno. Treina pra mim hoje, treina pra mim hoje. Aí que você ia Aí é parar que eu não ia mesmo. parar mesmo. Ainda bem que cada um faz o seu. Mas pode vir assim, e tenha um objetivo. Primeira coisa, acha um objetivo e depois venha. Eu quero caminhar, eu quero fazer montanha, eu quero. E aí eu vou te direcionar. E dá para fazer esse acompanhamento à distância. Eu tenho ela no Brasil e fora do Brasil. Bastante gente fora do Então, gente, Brasil. não tem desculpa, tá? É isso, assim, não tem desculpa aqui, ó. De um Planilha jeito, personalizada. vocês já perceberam, né? Que um jeito ela vai dar, ficar sem treinar, desculpa não tem aqui. É planilha personalizada, né? Então você recebe. Às vezes, pessoa que trabalha nos Estados Unidos, é uma menina muito boa que treina comigo. Eu falo, você não quer treinar com alguém? Não, eu gosto do teu treino, eu vou e faço, né? É o que eu falo, não adianta pegar o treino e não fazer. Você tem que fazer. Eu não consigo dar jeito para quem não tem cabeça para fazer. Ai, Rosana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Pelo papo maravilhoso, por inspirar outras mulheres com a sua história. E principalmente, acho, de conscientizar, né? De trazer a gente um pouquinho para a realidade, porque às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente esquece de ver o outro lado. Então, eu acho que, gente, tem que salvar esse programa aqui toda vez que vocês pensarem em desistir de qualquer coisa. Peraí, vou lá assistir aqui o que a Rosana falou, porque não tem problema. É isso, não tem problema, não tem falta de tempo, né? E é preguiça ou é cansaço. E assim, acho que tem que olhar para você e ficar feliz com o que fez, né? Tem gente que fica olhando para o outro, nunca vai ser feliz, porque é igual se eu tivesse um Fusca e quero ter sei lá, nem imagino que carro que é bom, um Porsche. Gente, quem tem um Fusca vai ter um Porsche, é muito difícil. Se eu ficar pensando nele, eu vou passar a vida inteira ruim. Olha para você. Eu acho que cada conquista deve ser, isso é uma coisa que eu falo sempre, comemore as suas conquistas. Comemore. Tem atleta vai lá dar um super tempo, fala, cadê a comemoração? Outro dia teve uma atleta que eu não lembro o que ela falou, até a Van depois pode falar. Ela veio para mim, ela fez um tempo legal, ela fez uma festa, bateu a mão, eu sou demais. Ela falou alguma coisa assim, eu achei tão legal. Porque você vai lá, faz um puta legal e você fica se criticando. Gente, comemora, eu não andava nada, hoje eu dei uma volta no poste. Tá lindo. É isso que o ser humano tem que ter, não se comparar e olhar para você e falar, cara, eu sou foda, hein? Olha o que eu fiz hoje. Porque senão você nunca vai conseguir. A mente vive também de alguns incentivos. E se você ficar só se recriminando, eu não tô bonito, eu não tô legal, eu não vou ficar disso. Ela precisa falar, nossa, nós se ferramos hoje, hein? Acordamos cedo e agora ela deu falou que ficou feliz. Então a pessoa treina, tá triste, né? E a gente vive num mundo muito de comparação com as redes Sim, sociais, nossa, né? O mundo perfeito que tá ali no Instagram. Eu trabalho com isso e sei o quanto isso é, né? Às vezes, eu gosto muito de postar no meu pessoal a minha correria. Às vezes eu coloco lá minha agenda. As pessoas não tem almoço na sua agenda, gente. Aqui é a realidade, não tem almoço na minha agenda. Exatamente. Às vezes eu tenho que colocar, se eu quiser comer, eu tenho que colocar o almoço na minha agenda, porque Sim. senão eu não almoço. Já chorei, já coloquei, porque às vezes as pessoas, elas não querem, ela quer mostrar só o lado bom. E aí quem tá assistindo acha que a vida é perfeita. E a vida, gente, não existe vida perfeita. Todo mundo tem Até casou com a frase, não não é é isso? ela, ó, caiu já, tá vendo? Todo mundo tem um desafio, É. né? Todo mundo tem ali um desafio diário, às vezes um dia mais, outro dia menos. Gente, você ficar olhando só pro outro, né? Exato. E isso que você falou das conquistas, ela é bem importante, acho que na vida, não só na pessoal, mas no profissional também, né? Às vezes a gente esquece de comemorar pequenas conquistas, né? Sim. E sempre levar umas coisas. Eu acho que a vida tem que ser muito leve, tá? Porque problema todo mundo tem. Eu, quando eu estava tetraplégica, eu tentava achar alguma coisa que me tirasse daquilo. Não estava triste, mas o que pode ser pior que isso? Eu ficava. Aí eu pensei, nossa, eu acho que se eu fosse cega, seria pior. E a minha lesão tá de bem, tô de bem. Tem gente que poderia querer ser cega e andar. Nossa, eu ficar de cama eu enxergo. Dá para fazer alguma coisa. Então eu buscava. Tem coisa muito pior que a sua vida. Até o pior do pior tem gente pior que ele. Então é olhar e às vezes eu vejo pessoas tão simples que não tem nada e são muito felizes. E as pessoas têm tanta coisa e não é feliz.
Acho que a felicidade é ser simples, né? A felicidade está no simples, né? Acho Tá no que, simples, né, essa frase, ela é perfeita. É. Bom, gente, para você que acompanhou a gente até agora, obrigada. Encaminhe esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter mulheres para inspirar com essa história maravilhosa, com essa inspiração, com essa vivência, né? Acho que você tem uma história de vida e tem vivência com outras histórias. Sim. Que se deixar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira compartilhando histórias. Mas já tomei muito seu tempo, Eu eu sei o agradeço. quanto ele é precioso. E acho que assim, quando a gente tem alguém dedicando um tempo para você, é uma das coisas mais valiosas dessa vida, Sim. né? Você dedica o seu tempo para treinar, ajudar outras pessoas, e hoje você dedicou seu tempo para bater esse papo comigo. Então, obrigada. Eu que agradeço, é um Mais prazer. uma vez, obrigada por ter me resgatado ali. É. Queria muito que você soubesse disso. Você foi peça fundamental de uma virada de chave para mim, né, para Regilene enquanto pessoa. E, ó, tava aqui esperando uma treinar com ela. Eu brinquei, hoje, quando eu cheguei aqui, eu brinquei e falei assim, gente, quando vocês ouvirem falar pro pessoal, quando vocês ouvirem falar que eu estou treinando com a Rosana, significa que eu virei uma atleta. Podem me chamar de atleta a partir daquele momento. Eu já fiquei sabendo que eu já Você posso já é. ser uma atleta da Rosana. Então, ó, vamos falar. Quem sabe o próximo episódio a gente vai gravar correndo. Eu correndo Olha ali e você lá, ó. Vamos lá! Do carro do lado. Sem choro, né? Sem choro, sem desculpinha, sem preguicinha. Isso Né? aí. Eu agradeço o convite e espero que impacte na vida de alguém. Se eu tirar uma pessoa do sofá, já tá valendo, né? Acho que vale a existência. Se ajudar alguém a mudar um pouco a vida, vale toda a existência. Vale. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.